Olá, a paz a todos. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra em Romanos, capítulo 5, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Só até aqui. Olha que palavra maravilhosa, né? A respeito da fé. Eu queria falar com você a respeito da fé. Porque o que será, né? Muita gente fala que vive, que pratica, mas será mesmo? Será que a gente está colocando em prática sempre a nossa fé? Né? Porque eu fui ensinada que para manifestar fé eu teria que estar sempre numa igreja, fazendo tudo à risca o que o ser humano colocou lá e falou que foi a palavra. Porque sim, irmãos, tem coisas que não tá na Bíblia. E uma vez eu questionei uma pessoa acerca de uma doutrina, né? E eu falei assim, mas é um engraçado, eu não achei essa doutrina na Bíblia, né? Eu não encontrei onde está dizendo que isso não pode, que isso é pecado. A pessoa olhou para mim e falou assim, olha, eu não costumo ler a Bíblia, eu costumo ouvir a palavra na igreja. E eu sigo certinho a doutrina da minha igreja. E doutrina foi colocada para obedecer, não para ser questionada. Daí eu, para não discutir com a pessoa, né? Eu peguei e fiquei na minha, fiquei quieta, daí eu fiquei refletindo, né? Daí eu falei assim, mas que fé é essa, né? Que fé é essa que eu creio no que o ser humano está falando lá na frente? Não que Deus não use. Nossa, Deus usa a vida sim das pessoas que se colocam na posição. Mas qual é a fé que você está exercendo? Você está colocando a fé no ser humano ou você está colocando a fé em Deus, que faz e fez todas as coisas, que diz que é o seu pai que te fez, que te criou, que diz que você pode todas as coisas quando você crê? Você está crendo nisso? E eu muitas vezes eu ficava na dúvida sobre isso. Mas eu aprendi que para a gente colocar em prática a nossa fé, sim, nós temos que seguir, sim, algumas regras, porque o Senhor fala que o mundo está sendo lançado muitas coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que separar, né? O que vai ser prejudicial para mim, para minha família, né? E o que vai ser prejudicial se for afetar terceiros, né? Meu próximo, para depois eu fazer, né? O que eu tô querendo fazer. Mas para a gente colocar em ação a nossa fé, eu aprendi uma coisa. Eu quero compartilhar com você, eu quero que você tente fazer isso também. Quando você for orar, quando você for dobrar o seu joelho, como você está fazendo a sua oração de costume e adorando ao Senhor, não fique suplicando muito o tempo todo a mesma coisa. Agora você vai começar a orar diferente, vai começar agradecendo já. Você vai começar a orar agradecendo isso que você tem pedido, isso que você está precisando, isso que está te angustiando, que está atribulando a sua vida. Você vai começar a orar agradecendo. E você vai começar a colocar em prática na sua cabeça que esse problema já está resolvido. Sabe, que você não tem que ficar alimentando esse problema. Você falou que já entregou na mão de Deus, mas você não tirou da sua mão, você ainda está tentando resolver. Então, colocar a fé em ação é você pensar o problema como ele já resolvido. Então, isso é uma das maneiras que eu aprendi a colocar a fé em ação. Porque até então eu não fazia desta maneira, né? E eu achava que tentando seguir as regras dos homens, eu estava seguindo as regras de Deus. Mas você tem que questionar. E eu comecei a questionar e a buscar por isso. Porque aquilo estava me fazendo mal, entendeu? Eu não estava feliz. Como que você vai servir a Deus se você não está com o coração alegre, se as coisas na sua vida não destrava, você parece que não vê as coisas acontecendo, não é?
É tão feliz você ouvir o testemunho das pessoas lá na frente e você falar assim, meu Deus, quando vai chegar a minha vez eu dar o meu testemunho? Mas aí quando você vai conversar com aquela pessoa, a fé dela é admirável, né? Eu conheço muitas pessoas assim, que têm uma fé admirável. Então, no passado, os nossos heróis da fé, no Velho Testamento, como Jesus que veio, os discípulos que caminharam com ele, né? Eles criam. Não, no começo eles não estavam crendo, andando com Jesus. Depois que eles começaram a ver Jesus fazendo milagres, falaram não, ele se é verdadeiramente o Cristo. E mesmo andando com Jesus, o que aconteceu? Jesus veio andando sobre as águas, né? Tem uma passagem aqui na Bíblia. E Pedro foi encontrar com ele, quando viu que era ele, e o que aconteceu? Pedro começou andando e teve medo quando viu o tamanho do mar e começou a afundar. Mas ele deu uns passos e Jesus resgatou ele, falou, homem de pequena fé, né? E Jesus mesmo assim falou que ia construir a sua igreja sobre Pedro, né? Pedro, que também negou Jesus 3 vezes, mas que quando Jesus morreu e ressuscitou, foi uma das pessoas que levou o evangelho, né, verdadeiramente, com fé e com coragem, e ele se redimiu daquilo que ele fez, né? Deus perdoou ele daquilo que aconteceu. Mas o que eu quero falar para você, que quando você tem fé e quando você pratica fé na sua vida, automaticamente você já crê em Deus sobre todas as coisas. Você já começa a fazer tudo alicerçado na fé. E olha que interessante, pois sois justificados pela fé. Então, quando você tem fé, tudo é justificado. Pedro errou quando não teve fé e afundou. Quando ele negou a Jesus, ele errou. Depois ele foi tudo justificado. Então, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E agora? E agora? Eu não sei o que você tem passado. Tem coisas que é difícil você ter paciência e esperar, não é? Mas o Senhor fala, espera, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, né? Então espera com paciência que vai chegar na sua vida, mas mantenha a fé, que nem eu falei. Procure começar a orar como se esse problema já tivesse resolvido. Se alguém da sua família que está doente, que está enfermo, comece a ver essa pessoa bem na sua cabeça, alegre, feliz, comemorando um aniversário, comemorando uma festa, ou até você mesmo, levantado dessa situação. Até quando você quer que mude essa situação? Tem pessoas que às vezes também vai se conformando com aquilo. Ah, acho que Deus quer isso mesmo e vai se conformando com isso. Será mesmo que Deus quer isso para você? Não é hora de você se levantar e colocar sua fé em ação? Você que está aí sempre indo na igreja, sempre com a Bíblia, hein? Não é hora de colocar essa fé em ação? Então, a paciência, a experiência. Quando eu estou aqui falando com você, eu não tirei essas coisas do nada da minha cabeça. Eu não falei um belo dia, levantei e falei, eu vou gravar um vídeo e vou começar a postar para as pessoas me conhecerem. Não é isso, né? Experiência, eu quero falar com vocês as experiências que eu tive com Deus. As experiências. Porque quando você tem experiência com Deus, você aprende. Quando você pede para Deus, Deus, me ajuda, me dá sabedoria, me dá graça, aumenta a minha fé. O que você acha que vai acontecer? Deus vai enviar problemas para você resolver, dificuldades para você resolver, para você poder aprender. Como que você vai ter mais fé se não acontecer nada na sua vida? Como que você vai ter mudança de vida? Como que você vai aprender a lidar com a situação? Como você vai ter sabedoria para lidar com a situação se você nunca passou, se você não aprendeu? Então, quando eu aprendi isso, as coisas começaram a se tornar mais fáceis na minha vida, assim, os problemas começaram a ser resolvidos mais depressa. E não carregar o fardo, sabe? E ficar levando e ficar indo, achando que o culpado é Deus desse fardo e a resolução quem vai dar vai ser só Ele. Você precisa tomar uma atitude. É fé e ação, né? É fé e ação. A oração, né? Falar com Deus e ação.
para você falar com Deus, você tem que acreditar, não é possível que você está orando, falando com Deus, indo na igreja o tempo todo, né? Abrindo mão de fazer muitas coisas, porque você não quer desagradar a Deus, na verdade é porque você tem fé. Mas daí o problema, mas eu estou com muitos problemas e eu não estou vendo a solução. Começa a ver o problema resolvido. Não importa se não tem solução. Foi assim que eu comecei a pensar. Eu comecei a orar, a mentalizar e a buscar. Gente, eu comecei a ler bastante coisas. Eu comecei a buscar. Na Bíblia tem coisas que às vezes a gente não entende, eu não entendo tudo. Então, às vezes você vê uma pessoa explicando para você e você orando, Deus falando, você vai compreendendo, você vai entendendo e você vai trazendo para a sua vida e você vai praticando, isso vai virando ação na sua vida. Mas seja coisas que te trazem alegria e não tristeza. Sabe, eu vejo muitas pessoas na igreja em depressão, triste, tomando calmante porque não consegue dormir, porque não consegue ter paciência, né? E onde está a fé? Você precisa, se você está servindo a Deus, você precisa pôr em prática na sua cabeça que Ele está dentro de você. Então Ele não quer que você fique triste, que você tenha insônia, que você tenha... Sabe? No mundo tereis aflições. O Senhor falou, mas tem de bom ânimo. Então não deixe essas aflições, essa tribulação pesar. Você precisa tirar disso uma experiência. Enquanto você ficar focando no problema, ele não vai ser resolvido, ele vai começar ficando maior, cada vez mais grande, né? E a experiência é a esperança. E essa esperança? A esperança de você ver você curado, você sarado, o seu ente querido, saído do hospital, estando na sua casa, estando trabalhando, o seu filho longe das drogas, o seu filho em casa. Se você colocar para exercitar a sua fé e começar a fazer e a praticar, não é só abrir mão de muita coisa e não é só ficar indo na igreja que você vai conseguir resolver. Você precisa pôr em prática a sua fé. A igreja não vai te salvar. O pastor, o cooperador não vai te salvar. Não é você seguindo à risca a doutrina da igreja que vai te salvar. As pessoas precisam pôr isso na cabeça. Que o que vai te salvar é a fé, o amor. Sim, procurar ter santidade. Se o Senhor não colocasse isso, como que ia ser a vida do ser humano, né? Já não é fácil. Mas se você colocar na sua cabeça só a santidade, você vai esquecer da fé e do amor. Porque você está achando que você já está santo o suficiente e você já está salvo. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos resgatar vidas, vamos resgatar almas, vamos levar a mensagem de salvação e de amor. E não chegar para a pessoa e falar, a sua vida está tudo errada, você faz isso, você faz aquilo, é Deus que vai libertar a vida de cada um. Mas é até aqui que eu queria dividir com vocês e que Deus abençoe a vida de vocês. Eu peço que para você se inscrever no meu canal, compartilhar, curtir, me ajudar, sabe? A poder colocar aquilo que eu tenho aprendido para mais vida, para que as pessoas também vão aprendendo mais e mais, tá bom? Eu agradeço muito, Deus abençoe a sua vida, fica com Deus.